Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Que bom te ver de volta. E vamos começar essa aula logo, porque tempo, mais do que dinheiro, tempo é também conhecimento. Roda a vinheta. Dando seguimento ao nosso estudo do sistema digestório, a aula de hoje vai ser sobre peritônio, então prestem bastante atenção que essa aula é mega importante. Se você já é meu aluno, eu sei que você já está inscrito no canal e já curtiu esse vídeo, porque você sabe que o conteúdo vai te ajudar no estudo. Se é a sua primeira vez aqui, considere deixar o seu like se esse vídeo agregar de alguma maneira nos seus estudos e acrescentar algum conhecimento novo para você, tá bom? Vamos lá! Aula de peritônio é aquela aula que o pessoal tem medo, né? Só de ouvir falar o nome peritônio, o pessoal já fica receoso de que é difícil. Então, a primeira coisa que eu preciso é que vocês se dispam de qualquer preconceito, tá bom? Quando falo de peritônio, eu sei que é assim que vocês acabam ficando um pouquinho, né? O Ken Hub até dá uma zoadinha falando que numa escala que vai de pleura a pericárdio, quanto medo que o aluno tem de estudar o peritônio. Eu acredito que vocês devam se lembrar, né, que o pericárdio é uma membrana fibrocerosa que reveste o coração, a pleura serosa do pulmão, as meninges do sistema nervoso central. O peritônio é a membrana serosa da cavidade abdominal que atinge até a cavidade pélvica. É uma membrana serosa. O que significa ser uma membrana serosa? Significa que é uma membrana que vai produzir um fluido aquoso que vai permitir o deslizamento do peritônio. Função de peritônio: sustentação, fixação, e ele vai auxiliar também na mobilidade entre as vísceras. Para entender peritônio, a gente tem que entender um pouquinho da parte de desenvolvimento embrionário. O peritônio é uma membrana que vai ser oriunda da mesoderme, e eu gosto de fazer uma analogia para as pessoas entenderem melhor o peritônio, que é, sabe aquele bexigão de festa infantil que coloca um monte de bala? O pessoal mais zoadinho gosta de colocar farinha, ovo dentro. Então imagina lá que na cavidade abdominal do feto a gente não tem nenhum órgão. E toda a cavidade abdominal ela tem dentro dela um bexigão daqueles bem cheio. Só que cheio só com ar. Esse bexigão tem uma cavidade dentro, e essa cavidade é a cavidade peritoneal. O bexigão ele acaba entrando em contato com parede do abdômen, como a gente está observando aqui. E o momento que ele está em contato com a parede do abdômen, ele é chamado de peritônio parietal, ou então folheto ou lâmina parietal do peritônio. Percebam que ele vai acabar envolvendo os órgãos, como ele está envolvendo aqui essa víscera aqui fictícia que eu acabei de apontar. No momento em que ele envolve a víscera, ele é chamado de peritônio visceral, ou lâmina, ou folheto visceral do peritônio. De maneira que a cavidade peritoneal, ela permanece existente. Só que, conforme os órgãos vão se desenvolvendo, eles começam a empurrar o peritônio, como a gente observa aí nessa imagem do Gray Anatomia para Estudantes. E no momento que ele empurra o peritônio, ele mantém o contato prévio que ele já tinha com o peritônio parietal na parede posterior do abdômen. Esse órgão que a gente está observando aí, ele acabou ficando peritonizado. Então, esse é um conceito importante, tá? Eu tenho aí alguns órgãos que estão retroperitoneais, ou seja, posterior ao peritônio, enquanto que esse órgão fictício, que pode ser uma alça intestinal, está peritonizada. Algumas literaturas acabam trazendo o nome de intraperitoneal, mas ele não é intraperitoneal. Intraperitoneal seria dentro da cavidade peritoneal. Ele está peritonizado, ele está envolvido aí e ele acaba formando essa prega com dois folhetos, indicado aí nessa imagem como o mesentério, tá? Tenho alguns órgãos intraperitoneais? Não, tá?
Tenho aí indicando os rins, que estão retroperitonizados, assim como a artéria aorta abdominal e a veia cava inferior. São órgãos posteriores ao peritônio, órgãos peritonizados. No homem, o peritônio é um saco hermético fechado. Na mulher, as tubas uterinas vão acabar se abrindo na cavidade peritoneal, mas isso é um assunto para uma outra aula. Aproveito aí para deixar o card do sistema genital feminino. Se você ainda não estudou, aproveita e vai assistir esse vídeo também, ok? Aqui eu consigo perceber que o saco peritoneal tem uma cavidade e ele é um saco completamente fechado. Então, vou falar aqui com vocês de algumas vísceras retroperitoneais e outras vísceras que são peritonizadas. Quando a gente estuda anatomia sistêmica, a gente tem a visão muito fragmentada de cada sistema e a forma com que eles têm contato com cada órgão. Aqui, por exemplo, eu tenho uma artéria fictícia saindo da artéria descendente aorta abdominal e, hipoteticamente, vamos supor aqui que a artéria mesentérica superior, a gente sabe que ela vai irrigar jejuno, ilho, sécum, cólon ascendente, flexura cólica direita e os 2/3 proximais do cólon transverso. A gente consegue observar todas essas estruturas separadamente, mas qual é a relação que elas vão possuir com o peritônio? Observa aqui que o peritônio ele acabou envolvendo a víscera que, ao se desenvolver, se projetou para a cavidade peritoneal. Aonde que está a vascularização desse órgão? Percebam aqui, essa artéria aqui, vamos supor que ela é a mesentérica superior, ela acabou sendo envolvida pelos 2 folhetos do peritônio, de maneira que ela acabou ficando entre esses 2 folhetos. Supondo que aqui eu tenho o intestino delgado, a prega de peritônio, que acabou sendo formada ao o intestino se projetar para a cavidade peritoneal é chamada de mesentério. E eu percebo aqui que o mesentério possui 2 lâminas de peritônio com a sua irrigação passando no interior desses 2 folhetos, tá? Então aqui eu vejo o mesentério e no interior do mesentério, lá em cima representado, superiormente, a artéria mesentérica superior, esquema, tá, gente? Depois a gente vai ver com maior riqueza de detalhes o comportamento desses vasos no interior do peritônio. Já consigo estabelecer aqui uma relação de um tipo de comportamento do peritônio, que é quando ele sai da parede posterior do abdômen e envolve uma víscera. Tenho aqui um meso, aqui no caso do intestino delgado, um mesentério que possui uma mobilidade. Observem só essa seta verde aí representando a mobilidade que o mesentério vai permitir para o intestino delgado. Essa prega dupla de peritônio que envolve o intestino delgado é chamado de mesentério. Se ela estivesse no intestino grosso, seria o nome de mesocólon. Aqui eu já tenho uma víscera que ficou retroperitonizada, como eu observo no duodeno, por exemplo. E aí eu tenho essa fáscia que envolve, chamada de fáscia de coalescência, que vai deixar a víscera aderida à parede posterior do abdômen. Então, o mesentério tem movimento. Essa fáscia de coalescência não tem movimento. Intestino grosso tem mesocólon permitindo movimento? Não. A gente vai ver que é só o transverso e o sigmoide que possuem movimento. Nessa outra imagem aqui do Kenhub, em verde, eu estou vendo representado o peritônio aderido à parede abdominal, portanto, peritônio parietal. Agora, em verde, a parte do peritônio, que é a mesma membrana, revestindo as vísceras. Peritônio visceral. Aqui, estou apontando o mesentério nessa imagem envolvendo o intestino delgado, tá? Fixando o intestino delgado e permitindo também a mobilidade para a parede posterior do abdômen. Eu amo essa imagem aqui do Yolkost, que a gente consegue ver esse corte sagital mediano no cadáver e aqui esse esqueminha do lado. Observem aqui, no esqueminha lateral, tenho aqui em vermelho o peritônio e em branco a cavidade peritoneal. Olha aqui em vermelho o peritônio visceral em contato com as vísceras e
peritônio parietal na parede posterior do abdômen. Saindo da parede posterior do abdômen e envolvendo o intestino delgado, eu observo o mesentério, que eu estou apontando aqui para vocês agora. Mesocólon saindo de parede posterior do abdômen e indo até o cólon transverso. Tenho aqui o mesocólon transverso dividindo a cavidade peritoneal em duas cavidades. Uma abaixo dele, que é a minha região inframesocólica, e acima dele, a supramesocólica. Observo aqui, saindo de um órgão e indo para outro órgão, o aumento, aqui eu estou mostrando para vocês o aumento menor, saindo do fígado, vindo para a curvatura menor do estômago. Aumento menor. E saindo da curvatura maior do estômago, vem aqui até a região inferior do abdômen, se flete e volta a se fixar lá no cólon transverso, o aumento maior. O aumento maior sai de curvatura maior do estômago e vem até cólon transverso. Então, eu tenho aumento menor e aumento maior representados aqui nesta imagem. Mesocólon transverso, conforme nós já observamos, que possui mobilidade, e mesentério. Percebam aqui, olha, que eu tenho esse espaço em branco em volta do fígado, depois a gente vai ver um pouquinho melhor ele, que é junto com esse espaço que eu observo abaixo do mesocólon transverso, a cavidade peritoneal propriamente dita, que é a maior delas. Observo aqui sínfise púbica, sacro, bexiga, útero e reto, tá? Aqui é minha escavação reto-uterina e minha escavação vésico-uterina. Aproveita e já vai lá dar o seu like também, deixar uma curtida na aula de genital feminino que está no card aqui em cima. Aqui eu observo o peritônio revestindo essas três estruturas que vão formar ali na região do útero o ligamento largo do útero, com mesovário, mesosalpinge e mesométrio. Esse espaço entre as vísceras revestida pelo peritônio é a escavação, posteriormente reto-uterina e anteriormente minha escavação vésico-uterina, aquela famosa reto-uterina também chamada de fundo de saco de Douglas. Aqui eu consigo observar bem nessa imagem do Yokoshi. E essa parte aqui azulada que eu observo superiormente é a bolsa mental, que é uma subcavidade que eu tenho dentro da cavidade abdominal. A bolsa mental ela se comunica com a cavidade propriamente dita através do forame mental. Percebam que essa é uma região que vai ter aí o pâncreas localizado posteriormente. É um órgão retroperitonizado, estou apontando ele aí com o cursor, tá? Olha só, está na parede posterior do abdômen. E ele vai ser meu limite posterior da bolsa mental. O limite anterior é o aumento menor que a gente está vendo aqui. E este é o forame mental que vai comunicar a bolsa mental com a cavidade maior do peritônio. Vamos ver agora essas estruturas em imagens de atlas, ok? Vou mostrar tanto em atlas com desenhos, quanto em atlas fotográfico, para a gente conseguir visualizar bem todas essas estruturas, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para essa imagem do Yokoshi. Olha aqui essa imagem do Sobota. O que eu consigo observar? Uma vista anterior do abdômen. Percebo que foi feita aí uma secção no plano longitudinal na linha alba e eu acabei rebatendo aí a parede abdominal e eu consigo observar aqui o aumento maior. Observem aí o aumento maior, perceba a quantidade de gordura visceral que está aderida nele e eu consigo perceber nessa imagem que ele vai fazer o quê? Olha só, sai da curvatura maior do estômago, se flete como um avental e vai até o cólon transverso. A gente consegue observar exatamente isso, olha, saindo da curvatura maior do estômago, formando um avental e indo até o cólon transverso para proteção das vísceras abdominais. É exatamente isso que eu estou conseguindo observar nessa imagem. Ele recobre todo o intestino delgado. Só que essa membrana é uma membrana que está solta, ela possui bastante mobilidade, então eu consigo movê-la. Rebati aqui o aumento maior,
consigo observar o cólon transverso rebatido junto do aumento maior e aqui meu cólon ascendente, olha o intestino delgado, que a gente sabe que está preso pelo mesentérico que a gente já viu lá no comecinho no esquema. Olha o aumento maior no Gray Anatomia para Estudantes. E quando eu observo o intestino rebatido, eu vejo aqui o mesentério preso aí pela raiz. Aqui sem rebater o intestino. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tracionar o intestino, sendo possível a observação do mesentério, que está saindo da parede posterior do abdômen e envolvendo o intestino delgado, tanto o jejuno como o ilho. Olha aqui, essa linha é a raiz do mesentério. Depois eu vou mostrar uma outra imagem que a gente consegue observar melhor, permitindo mobilidade. Aqui eu tenho o mesocólon transverso, que também vai permitir a mobilidade do cólon transverso. E aqui o cólon descendente, face de coalescência, não vai permitir a mobilidade, ele fica aderente à parede posterior do abdômen, tá? E o cólon sigmoide possui o mesocólon sigmoide, que também vai permitir a mobilidade dessa parte do intestino grosso. Então, mesocólon e também a apêndice, assim como o mesocólon sigmoide, vão permitir mobilidade. Nessa outra imagem aqui, eu retirei o intestino delgado e observo aqui o mesentério seccionado, saindo da parede posterior, e eu vejo a quantidade de tecido que eu tenho aí, a quantidade de peritônio que eu tenho aí, dado o comprimento do intestino delgado. Aqui no interior que estão todas as ramificações da artéria mesentérica superior. E aqui eu vejo o início do jejuno, uma vez que o duodeno é retroperitoneal. Olha ele aqui, ó. O duodeno que tem as partes bem delimitadas, superior, parte descendente, horizontal e ascendente. Essas curvaturas são bem fixas, dado a sintopia retroperitoneal que ele possui. Aqui inicia-se o jejuno, que depois vai estar peritonizado pelo mesentério. E o ilho desembocando no sécon aqui, onde eu estou apontando para vocês. Olha o mesentério nessa imagem de Gray Anatomia para Estudantes. E aqui ramificações da minha artéria mesentérica superior, que vão ter lá ramos jejunais, ramos ileais. Aqui eu estou vendo ramificação de ramos jejunais, formando as artérias arqueadas e as vasas retas. Sei que no jejum eu tenho esse comportamento, enquanto que no ilho eu tenho maior camada de artérias arqueadas e vasas retas menores. Aqui no mesentério, olha só a forma com que o peritônio o envolve, saindo da parede posterior do abdômen, peritonizando o órgão e voltando para a parede posterior do abdômen, permitindo aí um espaço entre esses dois folhetos, diferente do intestino grosso, que eu percebo essa face de coalescência que envolve sem permitir essa movimentação, conforme eu observo aí em B. Comportamento que eu terei no cólon ascendente e no cólon descendente, como a gente está observando aqui nessa imagem. Olha, o ascendente e o descendente fixados. E aqui eu aponto a raiz do mesentério em diagonal. Olha só, o duodeno retroperitoneal. E aí eu vou observar a raiz do mesentério a partir de jejuno. Aqui eu observo a artéria mesentérica superior, retroperitonizada, e a artéria mesentérica inferior, também numa posição retroperitoneal. Nessa imagem do Sobota, consigo observar o aumento menor, essa membrana transparente, formando dois ligamentos. Esse mais transparente, saindo do fígado, indo para a curvatura menor do estômago, eu tenho o ligamento hepatogástrico. Ligamento hepato, sai do fígado, vai para a curvatura menor do estômago, gástrico. Ligamento redondo do fígado, e aqui o ligamento falciforme, que nada mais é do que o peritônio, que acabou envolvendo o ligamento redondo. Aproveita e já vai lá estudar um pouquinho de anatomia do fígado. O card está aqui em cima para você ir na aula de fígado. Ligamento hepatogástrico, e tenho aqui, olha, posterior a ele, a bolsa mental, que eu já consigo observar um pouquinho. E na borda do aumento
menor eu tenho o ligamento hepatoduodenal, sendo que no interior do hepatoduodenal eu vou conseguir observar ducto colédoco, artéria hepática própria e veia porta hepática passando no interior desse ligamento, que vai ser a borda aí do aumento menor. Perceba aí uma cerda que está mostrando que existe a comunicação aí entre a bolsa omental e a cavidade peritoneal propriamente dita, maior, tá? Essa comunicação se dá exatamente aí no forame omental e é através aí desse ligamento hepatoduodenal que ele vai ter que ser dissecado durante uma colecistectomia. Não é lindo de viver, minha gente? O que eu fiz aí agora? Olha só. Seccionei o aumento menor, especificamente aí no ligamento hepatogástrico, eu consigo observar aqui o pâncreas localizado retroperitonealmente. E a cerda aí mostrando a comunicação com a cavidade omental, com a bolsa omental. E aqui o ligamento hepatoduodenal, que vai precisar ser dissecado durante a colestectomia, conforme eu já observei. Olha a mesma imagem no Yokoshi. Curvatura menor de estômago, seccionei o ligamento hepatogástrico, olha aqui meu ligamento redondo do fígado, ligamento falciforme do fígado, observo que foi retirado e eu vejo aqui a parede posterior do abdômen. Olha só, era essa imagem. Exatamente essa imagem do sobota, só que no cadáver. Aqui eu vejo o pâncreas localizado retroperitonealmente, a cerda mostrando o forame omental, por onde a gente consegue se comunicar com a bolsa omental, e aqui o ligamento hepatoduodenal. Coisa mais linda de se ver. Ligamento hepatoduodenal, que faz parte também do aumento menor. O que eu fiz aqui nessa imagem? Fiz uma secção no aumento maior. Olha só a curvatura maior do estômago sendo afastada ali. Seccionou e rebateu. Aqui eu vejo o cólon transverso. E a partir do momento que eu rebato o estômago, eu tenho contato aqui com a bolsa omental. Olha a parede posterior da bolsa omental com o pâncreas, localizado retroperitoneal. E aqui eu consigo ver até um pouquinho, olha só, do rim, que também é retroperitoneal. E lateralmente, o baço. Agora, a mesma imagem no Yokoshi, eu vejo aí a secção do aumento maior. Olha o cólon transverso aqui. O estômago rebatido, a cerda aí mostrando a comunicação com a bolsa omental. Um pouquinho do baço nessa imagem. E aqui nessa imagem do Gray, eu vejo numa vista inferior corte transversal, o fígado. Observo no hipocôndrio direito o fígado, no hipocôndrio esquerdo o baço, entre eles o estômago aqui nessa imagem. E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa imagem é o aumento menor. Olha aqui, artéria gástrica esquerda próximo ao estômago, envolvida pelos dois folhetos do aumento menor. Ligamento hepatogástrico e meu ligamento hepatoduodenal com seu conteúdo aí no interior. Veio a porta hepática, artéria hepática própria e ducto colédoco, dentro do ligamento hepatoduodenal. Olha a bolsa omental, localizada posterior ao aumento menor. E minha parede posterior aí, com peritônio parietal, mostrando aí minha comunicação entre cavidade peritoneal propriamente dita e a bolsa omental. Observo aqui a artéria aorta abdominal, os rins, todos os órgãos que estão localizados na parede posterior. Olha aí, vê a cava inferior, localizado na parede posterior do abdômen. Já nesta outra imagem aqui, dei um zoom, vejo aqui o estômago e observo mais detalhes aqui da bolsa omental. Olha aqui, rim, estômago,
do estômago até o baço e depois até o rim, eu percebo aqui, olha só, a flexura do peritônio visceral aí, formando o limite lateral esquerdo da bolsa mental. Entre o estômago e o baço, eu tenho aí um ligamento, que é o ligamento gastroesplênico, saindo de estômago e indo em direção ao baço. Perceba que ele tem dois folhetos. E saindo do baço e vindo para o rim, o ligamento espleno-renal, tá? Gastroesplênico e espleno-renal, formando meu limite lateral da bolsa mental. Lateral esquerdo, olha aí a posição de baço em hipocôndrio esquerdo. Em verde, aqui representado nessa imagem, seccionado, o ligamento hepatogástrico, foi seccionado, veja só um pedaço dele, olha a cardia ali, início de estômago. E agora em verde, o ligamento hepatoduodenal. Adoro essas imagens do Ken Hub que destaca em verde os ligamentos. Saindo de estômago e indo ali em direção a baço, meu ligamento gastroesplênico, representado agora com bastante destaque em verde. E observa aqui o tronco celíaco, olha só, artéria gástrica esquerda, artéria esplênica e artéria hepática comum, localizadas posteriores ao peritônio. Aqui com um pouco mais de detalhe, olha só, estômago rebatido e esses três vasos. Nesse corte parassagital, eu quero destacar esses espaços que eu tenho aí, olha só. Ocupado pelo peritônio parietal em contato com o diafragma e peritônio visceral aí em contato com o fígado, que é um espaço a gente chama de recesso. Esse é o recesso subfrênico abaixo do diafragma, recesso subfrênico e recesso hepatorrenal entre o rim e o fígado. Percebo também aí, olha só, uma parte do duodeno, tá? Sei que é o duodeno porque tá retroperitoneal e tá com a curvatura aí bem definida. E uma área do fígado que não tem peritônio revestindo, que é a área nua do fígado. Aproveita e vai lá ver a aula do fígado, que tá num card aqui em cima para vocês estudarem, tá bom? E agora eu tenho certeza que essa imagem ficou muito mais fácil para vocês, agora que vocês já conhecem os detalhes. Olha o mesentério aqui, mesocólon, minha bolsa omental em azul, omento menor, olha o aumento maior, cavidade peritoneal. Sugiro que vocês vejam o vídeo mais de uma vez para conseguir visualizar tudo isso, tá? Escavação reto-uterina, escavação vesico-uterina. Tenho certeza que agora faz um pouco mais de sentido. Sugiro que vocês façam esse desenho também no caderno de vocês para melhor fixação. Esse era o recado que eu tinha para dar para você hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!